Mas você acha que essa é a realidade de todos os alunos? Porque eu fico imaginando isso. Na nossa época, eu sou um pouco mais experiente que você, a gente tinha aquele sonho de entrar numa empresa e fazer o carreira, né? É, ficar muitos anos na empresa, né? Então você tinha aquela coisa, pô, vou me formar aqui e vou seguir esse caminho, né? Como é que está isso hoje, nessa... Porque a opção de carreira hoje mudou muito, né? E eu fico imaginando você falando com os alunos, quais são os desafios que você vê que eles têm pela frente? Eles têm muito mais acesso à informação no celular. Sim. Qual é o perfil hoje? Quais são as dores que o jovem está passando hoje? Eu acho que você falou num ponto super importante, as opções. Se pra gente antigamente a gente tinha, sei lá, 20, 30 cursos, que a gente dizia, ou vou para a área de humanas, exatas ou biológicas, hoje você tem mais de 280 opções de curso, de profissões que você pode escolher. Quando você sai do ensino médio. Quando você sai do ensino médio. Então, veja, quando ele fala comunicação, quantos cursos na área de comunicação tem hoje? Nossa, você vai pegar ali, tem pelo menos uns 30. Qual é aquele que mais combina comigo? O que eu vou aprender nesse curso? Então, o excesso de opções é um grande desafio para o jovem. Porque quando você estuda como as pessoas fazem escolhas, eu não sei se esse assunto já veio para você. Como é que uma pessoa toma uma decisão? Como ela escolhe alguma coisa? Ela observa as opções e tem muito interessante, um estudioso que diz assim, quanto mais opções, mais difícil. Então, ter muitas opções é muito mais difícil Os nomes dos cursos, eles são super poucas detalhados, né? Economia aplicada, não sei o que. Você fala, gente, eu não entendo. Então, para eles, a questão da escolha não é o que ele vai escolher, porque às vezes ele gosta de algumas coisas, mas assim, o que ele deixa para trás. Porque a frustração vem de eu fazer uma escolha e pensar, será que se eu tivesse escolhido o outro, eu ia estar melhor? Então, quando você toma uma decisão, que nem você tomou da comunicação, mas você sempre fica com aquela pulguinha, né? E se eu tivesse feito medicina? Onde eu estaria como médico? Então, a questão é, e se? Eu fico olhando para o e se? E aí eu não consigo seguir em frente, porque eu falo, mas isso aqui tá chato, acho que o outro é melhor. Vou lá no outro, volto pro outro. E aí como é que, né? Essa falta de possibilidade de testar. Aí eu falo, quando você vai tomar um sorvete, você lembra a primeira vez que viu aqueles sorvetes de massa importados, que eles deixavam você pegar uma colherinha? A primeira provava vez, todos, né? você falava, nossa, posso experimentar? Aí você, esse. E acabava escolhendo outro. Aí você falava, talvez. Isso é interessante porque hoje a proposta do novo ensino médio, de tratados itinerários formativos, dá para o aluno a opção de conhecer áreas durante o ensino médio. O ensino médio já não é mais uma caixa fechada que todo mundo vai estudar a mesma coisa. A proposta do novo ensino médio é conhecer áreas. Então, o aluno faz aprofundamentos em itinerários formativos da área que ele tem interesse. Ele faz eletivas. Então, ele começa a experimentar o que seria o design, o que seria a arquitetura, o que seria o marketing. Ele vai experimentando isso durante o ensino médio. Então, ele vai estar muito mais apto para tomar uma decisão no final. Ele vai conhecer mais coisas. Então acho que tem a ver por aí. Esse é um bom caminho. Desculpa te interromper. Ele tem 16 anos, ele tem 17 anos. Quer dizer, eu estava vendo um estudo outro dia que diz que a gente atinge a maturidade para tomar decisões de longo prazo quando você, teoricamente, completa 24 anos. Uhum. Quer dizer, é um mês que você fala assim, pô, legal, 24 anos eu consigo olhar para o futuro e falar, essa é a direção que eu quero seguir, né? Não é muito cedo essa decisão? Assim, é um turning point. E aí, assim, e mais um ponto. Se eu não gostar e quiser desistir, o caso é da tua enteada, né? Tem toda a pressão da família, não pode decidir porque eu já paguei 1 ano, porque eu já paguei 2 anos. Como é que o jovem lida com isso? Então, tem duas partes, né? A questão que você está falando assim, será que ele é muito novo para tomar uma decisão? A gente vem de um sistema educacional que está falando para ele, desde que ele está no ensino fundamental, olha, vai ter vestibular, olha, isso cai no vestibular. Os meninos, eles são treinados, você conhece sistemas de ensino, que eles fazem provas semanais. Você conhece escolas em que eles são testados, fazendo vários tipos de prova, se preparando, porque o vestibular é um ponto fechado, ninguém escolhe. É um sistema adotado no Brasil. A gente sabe que esse é um sistema que só existe no Brasil, esse sistema de acesso ao ensino superior através de uma prova. E por que isso? Porque não tem vaga para todo mundo no sistema público. Então, as melhores universidades farão processos seletivos. Como é no Brasil? O Brasil é a prova. Tem uma lei que determina, para acessar o ensino superior,
o aluno deverá fazer um processo seletivo, seja uma prova, uma redação, enfim, X. O aluno está preparado para isso, ele passa. A questão é, será que a escolha que ele vai fazer será suficiente para atingir ou atender a necessidade dele? Aí vai depender da maturidade desse menino. Por isso que, às vezes, fazer um intercâmbio, às vezes, fazer um ano de cursinho. Se o aluno não está maduro, se os pais sentem, fiz orientação profissional com o aluno, a gente estava se aproximando do final e ele não conseguia ali, a gente já tinha feito uns 3, 4 encontros. Aí ele virou para mim um dia e fez assim, é que eu decidi que eu não vou mais estudar o ano que vem. Eu vou terminar o ensino médio e eu não vou estudar. Eu falei, isso é uma decisão. Então, tomar uma decisão de eu não vou fazer faculdade o ano que vem é uma decisão. Tá, então você vai fazer o quê? Ok. Tá, você não vai estudar. Você vai fazer o quê? Vai fazer um ano sabático. Eles dizem isso. Eu pensei, ano sabático? Com 17 anos. Que esse menino tá estressado, né? Então, a gente vai relacionar isso com a experiência que eles tiveram. Sim, existem alunos que estão maduros o suficientes para fazer essa escolha. Têm muita clareza do que eles querem, estão preparados e vão fazer. Tem outros que não têm. E isso a família, junto com o aluno, vai perceber. Eu acho que meu filho foi o que minha mãe fez comigo. Falei, mãe, psicologia não vai rolar. Não tem nada a ver. E o que você quer fazer? Não sei. Vai estudar. Vai fazer o intercâmbio que você sempre falou. Fiquei 7 meses fora, fui para Londres, fui estudar inglês. Tá? Quando voltei, com 19 anos, tinha tido uma vivência diferente. Consegui pensar numa área que me interessava. Na minha cabeça, eu queria trabalhar numa empresa. E eu falei, quem trabalha em empresa faz administração, né? Então, vou fazer administração. E eu fiz administração. Acabou que eu fui ser professora de inglês, porque eu falava inglês, tinha morado fora, para ganhar um dinheirinho, para ajudar a pagar as contas ali. Uhum. E fiquei nessa área de educação, que eu nem imaginava que era isso que eu ia fazer. Então, veja. Mas você foi definir com quantos anos esse caminho? Isso foi meio que acontecendo. Então, eu fiz administração com o intuito de trabalhar numa empresa, comecei a trabalhar como professora, dava aula em empresa, né? Dava aula de inglês em empresa. Depois me casei, tive filhos. E no caso das mulheres, eu sempre chamo a atenção das meninas. Elas farão algumas escolhas, como a maternidade é uma escolha. Hoje a gente vê uma maternidade bem mais tardia, né? Eu tive a minha filha com 22 anos. Então, assim, muito jovem, né? Eu queria uma carreira que eu pudesse conciliar. E foi nessa hora que eu pensei em ser professora, porque eu pensei... Bom, o professor tem férias 2 vezes por ano, emenda todos os feriados, trabalha meio período. Então, eu vou escolher uma carreira que combina com esse momento que eu estou vivendo. E aí, eu fui fazer minha segunda faculdade, que foi pedagogia. Então, eu estudava à tarde, num horário vespertino. De manhã, comecei a dar aula na escola, ia com os meus filhos, voltava com os meus filhos. E aquilo foi conveniente para mim por um período, mas depois já veio uma outra inquietação. Eu não vou ficar na sala de aula para sempre, eu quero outras coisas, quero dar aula em faculdade, quero ter outras experiências. E é isso que eu falo para os alunos. Essa pressão de você ter que escolher uma carreira para o resto da sua vida, ela não existe mais. Porque não é para o resto da sua vida. Ela é uma escolha para os próximos 4, 5 anos, se você resolver fazer medicina 6 anos. Nesse período, você vai escolher aquilo que desperta a sua curiosidade. Porque até então, no ensino médio, apesar dos itinerários, você tem um conjunto determinado de disciplinas que você tem que estudar. E tá tudo bem, porque você está abrindo possibilidades. Então, você vai estudar várias coisas. História, física, química, tudo que está lá. Você não vai escolher. A faculdade, você começa a fazer a sua escolha. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Minha filha disse para mim, eu não quero estudar nada mais que tenha física, química e biologia. Para mim, já deu. Eu não quero estudar essas matérias. Então, eu vou escolher um curso na faculdade que não tenha isso.